nós vamos estar dando início ao nosso culto nessa noite, juntamente com a nossa orquestra. Vamos estar adorando a Deus. 300. Abra sua harpa aí e vamos estar adorando a Deus. Terceira, né? Ele vai para a igreja. Quarto. 300. Glória a Jesus. Vamos lá. 3, 4.
46. Glória a Jesus. Perdão real. Fiel amigo.
Amém, irmãos. Vamos postar de pé. Pastor Eurípides fazendo aqui uma leitura bíblica. Logo após vamos estar dobrando nossos joelhos e vamos estar orando, né? Como sempre nós temos feito aqui todas as terças-feiras. Graças a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Vamos estar fazendo uma leitura participativa, como de costume. Vamos ler do versículo 1 ao 11. De perseverança no meio das provações, o exemplo de Cristo. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, nosso autor da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, sentado à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição, os pecadores, contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resististe para olhar o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem desanimeis quando por ele és repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a quem recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Aceitais em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem necessito, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercitado. Amém. Vamos dobrar nossos joelhos. Vamos dobrar nosso joelho, vamos estar orando, né? Glória a Jesus.
eu glorifico, eu te exalto. Pai, nós rogamos as tuas bênçãos, estenda as tuas mãos, dá-nos a tua graça, sabedoria, entendimento da tua palavra. Nós precisamos, Senhor. Eu creio em ti, eu creio nas tuas promessas, a saber que o Senhor aquele que vive para nós, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos, nós te exaltamos a vida desses lugares, Pai, meu Deus, glorificamos, te exaltamos a Deus por seu Senhor, Pai, em nome de Jesus, graças te damos a ti, Deus, restaura as nossas vidas, restaura as nossas vidas, graças te damos a ti, Senhor, é poderoso, Senhor, é maravilhoso, somos fortes, Pai, verdade, restaurado, meu Deus, a ti, Senhor, a glória, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, graças te damos, Deus. O Senhor é fiel para cumprir as tuas promessas nas nossas vidas. Estenda as tuas mãos, Deus, nas nossas vidas. Dá-nos a tua graça, sabedoria e entendimento da tua palavra, para que possamos, Deus, viver gloriosos. Senhor, para saber sermos fiéis a ti, Senhor. Aquele que nos prometeu, Senhor, nos últimos dias até a consumação dos séculos. Pai, ajuda-nos na nossa fraqueza. Somos limitados, somos humanos, Deus, mas aqui está a tua igreja, clama por ti, uma igreja que busca, uma igreja que intercede, uma igreja que suplica, uma igreja que adora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão a ti, Pai Jesus. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio nas tuas promessas, eu creio em ti, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, eterno, aquele que vive, que reina para todo sempre. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus de poder, Deus de maravilha, toma as nossas vidas em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Ó Papai querido, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, graças te damos a ti, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu creio em ti, Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é forte. Pai, de eternidade, príncipe da paz. Ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa oração. Pai, em nome de Jesus.
Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Graças a Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa noite, por mais uma oportunidade que temos dado de estarmos reunidos, né? Para juntos nós adorarmos a Deus. Com muita alegria nós queremos dar bem-vindo aos irmãos, quem sabe das nossas congregações, irmãos de outras cidades, né? De outros campos, do campo de Itapuranga. Nós temos alguém conosco essa noite, eu peço para colocar de pé. Do campo de Itapuranga, temos alguém que está conosco das nossas congregações? Não temos. Temos aqui dois irmãos, um filho do pastor Senivaldo, né? Eu peço para colocar de pé, e o outro irmão também, de Goiânia, né? Que estão conosco. E mais alguém de Goiânia, ou de outras cidades, eu peço para colocar de pé. Temos mais alguém? Vamos saudar nessa noite o bem-vindo. Bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, né? São bem-vindos mesmo. Eu quero dar bem-vindo ao irmão, do irmão José Belo, o Cícero, né? O Cícero e a esposa. Cadê o Cícero? Muito bem. Cícero, na verdade, nós brinca muito com o Zé Belo aqui, que ele fala de Zé Belo, né? Mas nós falamos de Zé Feio, né? Zé Feio. E aí outro dia eu falei para ele assim, Zé Belo, ele falou que era belo, né? Eu falei Zé Feio, ele falou que era belo. E eu falei, Cício é belo. Ele falou, não, eu tenho um irmão que chama Cício também, né? Eu tenho um irmão que chama Cício também, mas Cício é belo mesmo. Vamos dar bem-vindo ao Cício, esposa. Bem-vindo, viu? Deus abençoe vocês, sinta-se bem, fique à vontade, né? Podeis estar assentado. Deus abençoe. Demais pessoas amigas conosco nessa noite, temos mais alguém que não pertence a nenhuma outra igreja, mas está conosco. Eu peço para colocar de pé. Temos mais alguém? Irmãos de outras igrejas evangélicas, temos alguém? Eu peço para colocar de pé. Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Presbiteriana Renovada, qualquer outra igreja. Temos alguém? Não temos. Irmãos que estavam de viagem, há dias não vêm à igreja, a trabalho, a passeio, eu peço para colocar de pé. Temos alguém? Não, né? Queremos dar bem-vindo aos pontos, né? Vila Odete, pastor Reginaldo, todos os demais irmãos da Vila Odete, peço para colocar de pé. Estão aí, Deus abençoe os irmãos, viu? Muito bom. Alto Refúgio, pastor Valdetino, demais irmãos do Alto Refúgio, estão aí, olha aí, muita gente, hein? Deus abençoe os irmãos, tá? Lá do Valéria Perillo, Antônio, Tereza, todos os demais irmãos do Valéria Perillo, muito bem, Deus abençoe, né? Podeis assentar. Do Conjunto Fraternidade Vila Mutirão, o pastor Alceu já justificou, mas quero pedir aos demais irmãos que estão presentes aí, né? Peço para colocar de pé, estão aí os irmãos, muito bem, Deus abençoe. Setor comercial, irmão Ginoir, todos os demais irmãos do setor comercial, peço para colocar de pé, muito bem, Deus abençoe. Parque Alvorada, os irmãos do Parque Alvorada, o irmão Wagner aqui, demais irmãos, Deus abençoe os irmãos. E o setor Veredas, o irmão Vardim de Brito, não está, mas está o irmão Valdir, todos os demais irmãos lá do setor Veredas, muito bem. Vamos saudá-lo a todos, bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe, tá? Que Deus em Cristo esteja abençoando poderosamente a todos. Nós queremos nessa noite dizer aos irmãos, nós estamos, o pastor Dilon está para Goiânia, né? E assim, esse mês ele está aí correndo atrás de algumas coisas da nossa construção, alguns projetos, né? E esta razão nós estamos aqui esse mês juntamente com os irmãos, frente do trabalho. Já agradeço a todos os irmãos, né? Ajuda, a compreensão, o verdadeiro companheirismo, né? E nós sempre gostamos de estar
partilhando com os irmãos aqui a responsabilidade. Terça-feira passada eu estive ministrando, e quando foi segunda pela madrugada, eu disse ao pastor Antônio que ele estaria aqui ministrando hoje, que é o nosso segundo vice-presidente, nosso amigo, companheiro, e vai estar ministrando nessa noite a igreja do Senhor, né? E com certeza vai ser uma bênção, tá bom? E desde já quero passar aqui ao pastor Antônio a oportunidade para que ele estar trazendo a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite, amém? Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus pela grande oportunidade que Deus nos dá de estarmos mais uma vez na casa dele, para nós estarmos prestando esse culto a ele. Hoje estamos iniciando o culto dos novos convertidos. Até quer dizer, se tem algum novo convertido aqui, eu pedi ao pastor Gilmar, estava substituindo lá com alguns novos convertidos que estão ali. Então, se você é novo convertido, pode descer naquela sala bem ao lado ali, está o pastor Gilmar ali ensinando os novos convertidos ali hoje. E daqui até o dia 18 de agosto, nós vamos estar com vocês ali todas as terças-feiras para estar instruindo vocês ao batismo. Então, se tem algum, pode descer. Se você também filho de crente que quer batizar, também passe por esse ensino, que é muito bom para você. Você vai ser instruído nas primeiras coisas da Bíblia, né, da vida cristã. Ontem, quando o pastor José me falou para estar aqui ministrando hoje, eu falei: pastor, mas eu convoquei os novos convertidos, não, você canta com ele lá para alguém para cantar, da terça-feira amanhã. E nós, como tem muita gente que pode trabalhar e substituir, então convidei o pastor Gilmar para fazer isso. Meus irmãos, eu quero aproveitar o tempo aqui e não ser cansativo com vocês, estudar a Bíblia, como nós temos de costume nas terça-feiras, estudar a Bíblia. Eu quero estudar com vocês hoje a vida de um moço, desde a sua juventude. O que foi que ele viveu? Como foi a vida dele? Um jovem, bem conhecido na Bíblia, mas que ele deixou muitos bons exemplos para nós. Até na contradição da vida dele, quando ele teve problemas na sua vida, ele deixou exemplo para nós. Então, esse jovem, nós queremos mostrar para vocês o primeiro período da vida dele, depois um segundo período, e nós conseguimos mostrar o terceiro período da vida desse jovem. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, primeiramente, você vai abrir sua Bíblia juntamente no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 11, vai falar primeiramente, isso quer falar da vida desse jovem, que ele foi, primeiro, um pastor de ovelhas. 1 Samuel 16 e 11. Nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 16, nós temos alguns versículos para ler aí. Nós vamos fazer então primeiro aqui, período primeiro da vida dele. Quem é esse jovem? 16 e 11. Nós queremos falar primeiro que ele foi um pastor de ovelhas. Olha aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e 11, diz o seguinte: disse mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Eis que apacenta as ovelhas. Então veja aí, esse jovem pastor de ovelhas. Segundo, ungido rei em lugar de Saul. Esse jovem foi ungido ainda na sua juventude em lugar de um rei de Israel. Ainda 1 Samuel 16 e 13.
Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus servos, ou no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou deste jovem. Então, primeiro, um pastor de ovelhas. Segundo, ele foi ungido em lugar de um rei de uma nação próxima, como é de Israel. Terceiro, depois de ungido, ainda nesse capítulo, versículo 13 ainda, final, ele diz que depois de ungido, ele passou a ser um jovem cheio do Espírito Santo, e sempre o Espírito Santo apoderava dele, o Espírito de Deus sempre apoderava desse jovem. No Velho Testamento, sempre às vezes falava que o Espírito Santo apoderava de alguém, no momento ele tomava alguém. Então, no Novo Testamento, às vezes fala cheio do Espírito, e no Velho Testamento tem essa linguagem diferente. Quarto lugar, um jovem corajoso. Esse jovem foi um jovem corajoso. Ainda no livro de Samuel, nesse primeiro livro aí, 17 e 34. 17 e 34. Olha aí. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e eu tomava a ovelha do rebanho. Veja aí a coragem desse jovem, na sua juventude, na sua ainda, assim, mesmo lá na sua adolescência, ele já com essa coragem de enfrentar leão e urso, tomando ovelha da boca desses animais ferozes. Quinto lugar, um jovem que venceu uma batalha quase impossível, ou praticamente impossível. Venceu uma batalha praticamente impossível. O gigante que afrontava a nação de Israel, vencido por esse jovem, sem que ele tivesse nenhuma espada ou qualquer armamento de guerra na mão. Isso está registrado em 1º livro de Samuel ainda, 17 e 50. Ainda esse jovem, um jovem cheio do temor de Deus. Esse jovem, um jovem cheio do temor de Deus. Você vai ler isso agora no 1º livro de Samuel ainda, 26, versículos 7 e 8. Estamos só mostrando para vocês quem é esse jovem, para depois nós passar para o segundo período da vida dele. 26, versículos 7 e 8. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro de um lugar dos carros, e a sua lança estava apregada na terra, a sua cabeceira, e Abner e o povo estava deitado ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. Aí vem o versículo de número 9. E disse Davi a Abissai: nenhum dano faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Veja, meus irmãos, o temor que tinha esse jovem, sendo perseguido pelo rei, pelo seu superior, e Deus o entrega nas mãos, como foi lido aqui no versículo. Ele entregou o rei nas mãos de Davi, ou desse jovem, ainda ele era jovem. E alguém que estava junto com Davi falou: deixa que eu, nesse momento, vou lá e vou encravar ele com a lança.
vou matar. E não vou nem ferir a segunda vez. É uma vez só e está morto. Mas o temor que aquele jovem tinha, disse, quem estendeu a mão contra o giz do Senhor ficou inocente? Então, o jovem tinha um temor de Deus, que ele não deixou o seu companheiro fazer nada. Deixou fazer nada com o seu superior. Ainda, em sexto lugar, um jovem cheio de... Isto é bom, isso acabei de falar. Um jovem cheio de temor a Deus. O sétimo agora. Um jovem escolhido por Deus. Esse jovem foi um jovem que foi escolhido por Deus. Está no Salmo 89, versículo 3. Vamos ler para vocês verem como ele foi realmente escolhido por Deus. 89, versículo 3. E fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Aqui é Deus falando. E fiz um concerto com o meu escolhido de Deus, esse jovem. E jurei ao meu servo Davi. Então nós estamos falando desse jovem que agora nós vamos passar para um outro tempo da sua vida. No amadurecimento da sua vida, esse jovem transgride agora. Só ter essa introdução para vocês verem o que é a pessoa aqui nesse mundo, o que nós somos, o que é o homem, o que é a mulher. Ele teve todas essas qualidades escolhidas por Deus, e agora, quando ele amadureceu mais na sua vida, ficou mais velho, o que aconteceu com ele? Primeiro, cobiça da carne ou concupiscência dos olhos. Tiago, capítulo 1, vamos lá para Tiago agora, no Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Olha o que fala aí. Concupiscência. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado gera morte. Então, esse jovem que nós falamos de início dele, das qualidades que ele teve, como que ele foi, na sua juventude, agora, na sua amadurecimento da sua idade, passou a ser a pessoa mais adiantada na idade, que podia ter mais juízo. O que aconteceu com ele? Teve uma cobiça, vocês sabem, isso aí está lá no livro de Samuel também, segundo livro de Samuel, capítulo 11, capítulo 12, fala da cobiça que esse jovem teve, depois da sua idade, agora a cobiça. E a cobiça não ficou só na concupiscência, no desejo. Cobiça ou concupiscência é o desejo exagerado. Um desejo exagerado dos olhos ou da carne. E essa concupiscência desse homem, desse jovem, até de muitas boas qualidades, não ficou só nisso, porque gerou morte na vida dele. Gerou morte por quê? Porque ele deu lugar à concupiscência, e a Bíblia diz aqui, Tiago, diz que quando a concupiscência é engodada, quer dizer, essa palavra aqui, quem tem outra Bíblia para ler para nós na outra Bíblia aí? Ela tem outro sentido. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ela tem outro sinônimo, só não quero que seja na Bíblia mesmo. Somei ela, eu quero que vão ver na Bíblia aí. Tiago 1 e 14. Mas tem uma outra tradução que fala, atualizada, fala diferente.
Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então a pessoa é tentada, e quando ela é atraída, ela é seduzida. Ela é seduzida, essa palavra que vem de melhor falar, é uma palavra quando a pessoa é seduzida. Então a pessoa, quando é enganado ou seduzido, aí o que acontece? Gera morte, porque ele, sendo enganado, ele deu lugar. E esse jovem, no amadurecimento da sua idade, depois de não estava dizendo, vou dizer bem velho, mas um homem bem ajuizado, vamos dizer assim, eu já podia ter bem juízo. Ou se fosse um jovem até, jovem sempre tem a forma da juventude. Mas esse aqui agora já não era jovem, mas quando aconteceu isso com ele, já era casado, pai de filhos, pai de família. E às vezes não é diferente nos nossos dias. Muita gente em nossos dias acontece com ele desse jeitinho aqui também. Na sua juventude ele foi um bom crente, uma pessoa forte, uma pessoa que venceu os obstáculos. Depois, quando amadurece, ele acaba caindo nas concupiscências dos olhos e da carne. Que seduzido ou enganado, ele acaba caindo no pecado, que é uma morte espiritual. Prosseguindo aqui, o que foi o pecado dele? Ele, não suportando essa sedução, ele foi infiel, quer dizer, ou adúltero, cometeu um pecado de adultério. Ele foi vencido. Ele foi vencido pela essa concupiscência, por esse desejo, e acabou sendo infiel, ou sendo um adulto, cometendo um adultério. Terceiro lugar aí, depois que ele cometeu adultério, ele passou agora a viver a serviço do diabo. Pastor, você tem coragem de falar isso? Do homem que é segundo o coração de Deus, ele era, né? Até aquele dia ali que ele pecou, ele era segundo o coração de Deus, como eu e você. Nós hoje estamos com a vida fora do pecado, nós também somos pessoas que estão segundo o coração de Deus. Somos pessoas segundo o coração de Deus também. Deus nos ama. E ama diferente. Ama nós diferente. Agora, quando o homem peca, ele passa a viver a serviço do diabo. E o que aconteceu com esse homem? Porque quando ele passou a viver a serviço do diabo, ele já tinha adulterado. Agora o que ele fez depois? Cometeu homicídio. Veja que um pecado chama o outro. Quando o pecado que ele cometeu primeiro gerou a morte, ou a concupiscência gerou a morte, que foi o pecado, um pecado chama o outro. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. E quando ele então cometeu o primeiro pecado, ele estava disposto a cometer o outro. Passou a viver a serviço do diabo agora. E quantas pessoas que nós temos visto nos nossos dias desse jeito? Ele comete um deslize e daí a pouco ele passa a viver a serviço do diabo. Ele, em vez de às vezes, fazer o que esse homem fez no futuro, na vida dele, não, ele passa a viver a serviço do diabo, como o próprio homem que nós estamos falando aqui, ele também passou a viver a serviço do diabo. De adulto, ele passou a ser também assassino. Passou a ser assassino. Outra coisa que ele cometeu, depois que ele cometeu o assassinato, como ele estava a serviço do diabo, passou a ser um homem insensível. Um homem insensível. E você sabe que a pessoa que perde a sensibilidade, Deus fala com ele
e ele endurece o coração, ele fica insensível. A pessoa, quando ele passa a viver a serviço do diabo, ele passa de ser uma pessoa insensível. Deus fala e ele endurece o seu coração, ou fecha o seu coração para não ouvir Deus falar com ele, ou para não aceitar a mensagem, que ouvir eles estão ouvindo, para não aceitar a mensagem. Agora, deixa eu ir para outra etapa da vida dele. Vem agora as consequências do pecado desse homem, dele viver essa vida a serviço do adversário. Primeiro, o que aconteceu com ele? As consequências. Ele perdeu a comunhão com Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Esse homem, quando ele passou então a viver nessa situação de pecado, ele perdeu então a comunhão com Deus. Segundo, o Espírito Santo afastou dele. Ele perdeu a comunhão e agora o Espírito Santo afastou dele. É uma coisa que às vezes a pessoa não sabe, mas é muito real, é que a pessoa em pecado, o Espírito Santo foge do coração dele. Quem já viu aquele livrinho do coração aqui? Quem conheceu? Algumas pessoas conhecem. Vocês já observaram ali que naquele livrinho do coração, o coração do homem pecador está cheio de tantos animais, que cada um representa um tipo de pecado, e lá tem uma figura feia, simbolizando o diabo, entronizado no coração dele, feio demais. Aí quando ele aceita Jesus, aqueles animais saem todos, quer dizer, aqueles pecados saem. Aquela figura horrível, representando Satanás, sai de dentro do coração dele. Mas quando aquele homem que recebeu de Deus o perdão, foi iluminado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar no coração dele, até o semblante dele muda. Só porque depois ele volta a pecar, o que acontece com ele? O Espírito Santo que estava dentro, foge de dentro do coração e fica ao lado ali, que é a figura do Espírito Santo, em forma de pomba, né? Fica por ali. E tem um anjo, né? Que a Bíblia diz que acampa em volta dos que o temem, que também estava no coração do homem ali para já. Ele fica ao lado ali também, fora do coração, chorando. E a figura do anjo chorando. Então essa é a situação da pessoa que peca, fica a serviço do diabo. O Espírito Santo foge do coração dele. Então primeiro ele perdeu a comunhão, perdeu o Espírito Santo fugiu da vida dele, ele saiu do coração e voltou para o coração dele, ou entrou no coração dele, nesse momento aí, o adversário. Não é porque ele era homem segundo o coração de Deus, que ele não perdeu, não, ele perdeu. Não é porque eu pelejo para ser crente, estou pelejando para ter uma vida santa, se eu pecar, Deus vai continuar na minha vida, não, que não vai não. Se você pecar, não precisa pensar que Deus vai continuar a sua vida, que não vai não. Deus vai fugir da sua vida. O Espírito Santo vai fugir da sua vida. Ele não fica junto com lugares sujos. Alguém disse assim, que até parece contraditório, mas quando o Espírito Santo está atuando na nossa vida, ele nos mostra mais pecadores do que santos. Quando o Espírito Santo está atuando na nossa vida, que está agindo na nossa vida, ele mostra nós mais pecador do que santo. É nesse instante aí, quando nós estamos sentindo que nós somos pecadores, é que o Espírito Santo está agindo na nossa vida, está mostrando mais pecador do que santo. É nesse momento que ele está mostrando aqueles lugares escondidos, né, da nossa vida, que fica às vezes
esquecido e ali acumula algumas sujeiras. Alguns momentos da nossa vida que fica esquecido, acumulando sujeiras, e o Espírito Santo fora do nosso coração. A pessoa procura, peleja, luta, e nada resolveu o problema. Por quê? Porque ele está sem o Espírito de Deus na vida dele, que pode dar vida, que pode até confortar e consolar. Quantas pessoas que vivem em desespero? Por que o desespero na vida de muitas pessoas, até que estão crentes? Falta do Espírito de Deus estar agindo na vida dele, porque o Espírito saiu da vida dele. Continuando aqui, deixa que eu quero passar agora para a segunda fase da vida desse homem. A intervenção de Deus na vida desse homem. Vem agora a intervenção de Deus na vida desse homem. Nós vamos para o Salmo agora. Aliás, ainda vamos ver aqui uma referência que eu tenho aqui. Primeiro aqui no livro de Samuel, só que é segundo Samuel agora. Depois nós vamos para o Salmo. No segundo livro de Samuel, a intervenção de Deus na vida desse homem. O que foi a intervenção de Deus? Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo 7. Olha aí, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo número 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Primeiro aqui então que quero falar sobre a intervenção de Deus é que Deus manda um profeta na casa desse homem. Deus interviu na vida desse homem mandando um profeta na casa dele. E a mensagem que Deus mandou o profeta falar mostra que esse profeta falou. Vocês sabem da passagem, da comparação que ele fez, daquela ovelha. Ele falou a mensagem que Deus mandou ele falar, só fez por uma parábola, pela comparação. Mas quando ele falou isso aí, esse homem estava tão cauterizado que ele levantou e lá disse: digno de morte é esse homem. Digno de morte é esse homem. Veja que ele mesmo estava sentenciando, para ele. Mas veja a coragem do profeta agora, do homem de Deus que Deus mandou falar com ele. Natã, veja a coragem. Tu és esse homem. Irmãos, se você é um profeta, irmã, se você é uma profeta, Deus te usa no dom de profecia, te deu esse privilégio de ser usado nesse dom. Se Deus te mandar você falar alguma coisa para alguém, você tem coragem? Você tem coragem de falar? Às vezes só para um irmãozinho pequeno tem, Mas ir lá é para o rei. Lá era para o rei que ele teve que falar: Tu és esse homem. Agora, por outro lado, será que quando as pessoas é usado nesse dom, será que ele não tem que vigiar um pouco também? Eu acho que tem, Eu acho que ele tem que vigiar um pouco também, porque existe, profecias que um profetiza dele mesmo, da vontade dele. Outro profetiza da vontade, da carne, profecia da carne. E tem outra profecia que é pior ainda, que é a profecia do diabo. Então, além de ele ter coragem, ele tem que vigiar. Às vezes alguém comete coisas nesta área aí, que é um atrapalho, que é
uma coisa que venha trazer problemas para a igreja. Mas esse profeta, ele foi um homem de coragem. Tu és esse homem. Terceiro lugar, vem uma sentença de Deus para esse homem. Segundo o livro de Samuel 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada, jamais da tua casa. Misericórdia. Uma profecia dessa aqui, a pessoa que recebeu uma profecia dessa aqui, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu. Irmão, você recebeu uma profecia dessa? Se você recebeu uma profecia dessa, como você fica a situação? Jamais vai apartar a espada da sua casa. Deus estava decretando ali uma sentença para aquele homem. E vamos prosseguir aí. Agora veja em quarto lugar nisso aí. Glória a Deus. Veja aqui que eis que suscitarei da tua casa sobre ti, outra sentença. Deus falou através desse profeta a esse homem, da sua casa vai suscitar um contra você. E vocês sabem a história desse homem, que mais tarde, alguém da própria casa dele levantou contra ele, filho dele. Quando a pessoa peca, que ele pede a comunhão com Deus, que o Espírito de Deus foi dele, às vezes, dentro da casa dele, vira, usa assim, aquela palavra que não gosto de falar, mas ela é como se fosse uma desgraça. A casa dele vira isso aí. Por quê? Porque fugiu da presença de Deus, deixou Deus. Então, vem a sentença de Deus. Agora, eu quero concluir aqui, nesse momento agora, passando para a etapa final da vida desse homem, que é mais importante agora. Primeiro, jovem corajoso, boas qualidades, isso, aquilo outro. Vem a segunda etapa da vida dele, pecou, vem a sentença de Deus. Agora, vem agora a intervenção de Deus na vida dele, mandando o profeta falar. Agora, veja, nós vamos para o Salmo de número 51. Olha aí, Salmo de número 51. Abra sua Bíblia juntamente comigo nesse Salmo. Salmo de número 51. A oração do pecador arrependido. A oração de um pecador arrependido. Agora, esse homem aqui nesse salmo é que traz boas lições para nós. Primeiro, que no Salmo 51, versículo 50, diz, ele começa orando assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E ainda ele continua: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então ele começa orando dessa maneira. Ele vai fazer uma oração agora, nós vamos nesse capítulo, aliás, esse salmo, ele começa orando: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele começa fazendo oração, pedindo a Deus para ter misericórdia. Segundo, ele roga a Deus que apague as suas transgressões. Ele roga a Deus que apague as suas transgressões. Ainda nesse versículo aí que você vê: Senhor, apaga as minhas transgressões. Primeiro ele pediu misericórdia, agora ele pediu para apagar as transgressões. Terceiro, ele reconhece suas transgressões. Aí o versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões,
e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu acho importante isso aqui, é que esse homem, no momento que ele agora reconheceu o pecador, pediu misericórdia, reconheceu as transgressões, pediu para Deus apagar as transgressões, e ele agora não inventa desculpa. Eu achei importante nisso aqui, eu estava lendo isso aqui hoje, é que ele não inventou desculpa. Você já observou que tem muita gente que peca e inventa desculpa? A começar dos nossos primeiros pais lá no Jardim do Éden, né? O Adão, mas aí inventou desculpa. E até hoje, sempre que a pessoa peca, ele inventa desculpa. Dificilmente a pessoa assume. Agora, uma boa qualidade que esse homem teve foi essa aqui, de não inventar desculpa. Ele falou, eu conheço, veja aí o versículo, porque eu conheço as minhas transgressões. Eu conheço, eu sei do meu pecado. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu estou sempre, todo dia, sabendo que eu transgredi. Eu estou sempre vendo diante de mim o meu pecado. Isso aqui estava fazendo uma confissão a Deus. Em quarto lugar, no Salmo 51, verso 4, ele faz a confissão. Veja aí, versículo 4. Contra ti, olha a confissão que ele fez. Contra ti somente pequei. E fiz o que a teus olhos é mal. Meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. Esse homem está confessando aqui e dizendo que no versículo 4, contra ti somente porque ele reconheceu o pecado, está fazendo confissão. Agora, abre a Bíblia para nós aí, em Naum, capítulo 1, versículo 3. O que a Bíblia fala nesse livro aí? Naum, capítulo 1, versículo 3. Se alguém encontrou para mim, me ajuda. Eu quero essa palavra aí. Ao culpado ele não tem por inocente. Deus não tem ninguém que peca por inocente. Pecou? Você nem é inocente não, irmão. Deus é tardio lá, mas ao culpado não tem ninguém por inocente. É livro de Hebreus, capítulo 10, versículo quanto, que fala lá que horrenda coisa que é nas mãos de um Deus irado. Capítulo 10 de Hebreus. Olha aí, 10 e 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Você quer cair nas mãos de Deus quando você pecar? Você tem que cair nas mãos de Deus, viu? Mas sabe que horrenda coisa é, viu? A horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Porque Deus não tem você por inocente, não. Culpado é culpado. Prosseguindo. Agora, o versículo de número... O clamor por a restauração de Davi. O Davi não conhecia o poder purificador do sangue de Jesus. Quer dizer, esse clamor dele foi porque ele não conhecia o poder purificador do sangue de Jesus, porque ele estava ainda no Velho Testamento. Mas ele sabia, sabe o quê? Levíticos 14, versículo 4, ele tinha conhecimento disso aí. Levíticos 14, versículo 4. Olha aí. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo,
e só mandará também os sacerdotes que se degole uma ave, um vaso de barro, sobre águas vivas, e tomará água viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada, sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Então ele não tinha o conhecimento do sangue de Jesus que purifica, que ele não ainda estava no tempo da nova aliança, estava ainda na velha aliança, mas ele conhecia essa passagem aqui. Então ele pediu: purifica-me com hisopo. Veja, meus irmãos, que Davi, fazendo esse pedido no Salmo 51, agora, ele diz assim: cria em mim um coração puro, no Salmo 51, versículo de número 10, agora ele já passa a fazer essa oração aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que oração boa de cada um de nós fazer. Senhor, cria em mim um coração puro. E depois ele continua orando. Olha aí. Ele continua orando. Olha aí. Versículo número 10, ele continua orando. E remove em mim um espírito reto. Primeiro ele falou: cria em mim um coração puro. Depois ele fala dizendo: e renova dentro de mim um coração reto. E ele continua fazendo a sua oração. Olha aí. Versículo de número 11. Veja a oração que ele continuou fazendo: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oração que ele continua fazendo: não me lances fora da tua presença, e não me retire de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque aqui ele já tinha feito uma confissão a Deus, já estava perdoado por Deus, agora está orando a Deus, agora dizendo: não retires a tua presença, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. É uma oração que eu tenho que fazer todo dia. Senhor, não me lança fora da tua presença, não. Não retire o Espírito do Senhor da minha vida, não. Eu tenho que fazer essa oração todo dia, eu tenho que estar sempre orando isso aí. Eu acho que todos nós precisamos estar sempre fazendo essa oração. Senhor, não me tira da sua presença, e não retire o Espírito do Senhor da minha vida. Porque se eu sair da presença do Senhor, eu vou perder a comunhão, eu vou ficar triste, eu vou pecar contra o Senhor. Se o Espírito do Senhor sair da minha vida, também vou cometer coisas que eu não posso cometer. Então, por isso Davi fez esta oração. Ele continuou orando ainda. Ele pediu para que Deus tornasse a alegria da salvação. Versículo de número 12. Veja aí, a oração dele continua: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. A oração de Davi que continua: torna a dar-me a alegria da salvação. Ele estava perdoado, mas estava triste. Estava perdoado, mas estava triste. É preciso que cada dia, eu, você, nós precisamos estar sempre orando: Senhor, me dá a alegria da tua salvação. Não deixa eu ficar triste, não, Senhor. Me dá sempre a alegria da glória a Deus. Continuando agora, vou para a última etapa da vida de Deus, que eu vou vocês. Agora, depois de ele orar desse jeito, ele faz um compromisso diante de Deus, ou diante
do pecador, ante o perdão que ele recebeu, diante dele faz um compromisso agora. Eu achei interessante nesse salmo hoje, é o compromisso que Davi fez. Eu vou concluir agora, meus irmãos. Olha aqui. Veja aqui o compromisso que esse homem fez. No Salmo de número 51, versículo de número 13. Depois de ele fazer toda essa oração, não quer, não é para mim esse versículo, e você descobre o que foi o compromisso que ele fez. O Salmo 51, versículo 13. Compromisso que ele fez aí, o que foi mesmo? Qual foi o compromisso? Olha aí o Salmo 50, versículo 13. O compromisso que ele fez foi de ensinar os transgressores. Olha aí. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Depois do outro. Depois que nós somos perdoados, nós temos que ter um compromisso. Aprender de Davi. Ensinar os transgressores. Olha aí, versículo 13. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, quer dizer, os caminhos de Deus. Irmão, graças a Deus. Louvado seja Deus. Você que é perdoado, você que é crente, é salvo, você sabia que você tem que ter um compromisso de ensinar os transgressores o caminho da salvação? Você sabia disso? Se você não sabia, você está sabendo hoje. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É um compromisso que Davi, depois de orar a Deus, depois de ser perdoado, depois que ele teve o perdão de Deus, ele fez esse compromisso. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a te converterão. Quando nós ensinamos o caminho de Deus para os transgressores, resultado, eles se converter. Você foi perdoado por Deus? Até você que já caiu na situação que Davi caiu, de desviar algum dia, mas você agora restabeleceu a sua comunhão, você está cumprindo com esse versículo aqui? Você tem esse compromisso de ensinar os transgressores? Compromisso de ensinar os pecadores. Concluindo aqui, veja aqui que quando ele estava orando, agora, no versículo 13, ele fala que está ensinando os transgressores, tal. Aí ele faz uma pausa na oração. Ele abre um parênteses na oração dele. Veja o versículo de número 14 aí. Veja o que ele fala agora. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. Irmãos, o que eu pude entender com isso aqui hoje, lendo isso aqui, é que Davi, mesmo ele sendo perdoado, ele fez essa oração a Deus aqui, ele abriu.
Graças a Deus. Glória a Deus. Ele fez essa parada então aqui para abrir as paredes, para pedir a Deus, que parece que a consciência dele nunca tinha saído, né? Que ele tinha tinha matado alguém. Graças a Deus. Eu vou encerrar. Então veja aqui que ele orou a Deus, depois ele fez o compromisso, agora ele faz uma parada na oração e pede a Deus para livrar ele dos crimes de sangue. Mesmo depois da oração que eu tinha feito, o Senhor, versículo 14, livre-me dos crimes de sangue. Depois que ele fala tudo isso, eu encerro agora o versículo 15, diz assim, abre, Senhor, os meus lábios. Davi pede a Deus para abrir os seus lábios, para que possa louvar. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Depois que Davi passou por tudo isso que ele passou na vida, ele agora pede a Deus para abrir a boca dele, para ele poder louvar a Deus. Que Deus possa falar melhor no seu coração, através do Espírito dele. Eu encerro aqui minha palavra, mostrando para você, o que eu queria dizer com isso? Que o homem não é super-homem, mulher nenhuma é super-homem, mulher que não cai em pecado. Mas o caminho do pecador, ou da pessoa quando peca, mesmo sendo crente, o caminho dele é a confissão de pecados. O meu assunto encerra aqui, mas eu tenho aqui várias referências falando da confissão de pecado. Quando a pessoa confessa, qual a maneira para ele confessar, o que ele acontece quando ele confessa. Então Davi encerra aqui a sua oração, dizendo, Senhor, abra minha boca, para eu possa louvar. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, e que Deus fale melhor no seu coração. Graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe o pastor Antônio, né? Eu estava meditando. Na verdade, é um fator muito importante, e que às vezes a igreja vê alguém na igreja, e a pessoa começa a sumir da igreja. Já percebeu? A pessoa some da igreja, vai sumindo. E são os fatores seguintes. O pastor Antônio deixou bem claro aqui que é todo aquele que realmente entra numa situação como Davi entrou, ele torna um coração endurecido, ele não é sensível à voz de Deus, não é? Ele perde a alegria, ele não tem prazer mais em estar na casa de Deus, não é? E são fatores realmente que ainda vivemos nessa situação. Mas quando entramos pelo caminho da confissão, como deixou bem claro aqui, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar a nossa alma. Amém? Deus abençoe o pastor Antônio, uma palavra de reflexão, e que nós possamos, pastor, mas isso que é melhor prevenir do que remediar, né? Então não está, mas estamos sujeitos ao pecado, então estejamos atentos, né? Vigiando sempre para que não venhamos cair, né? Ele diz aqui, não existe super-homem, né? Não existe super-mulher, estamos sujeitos às mesmas falhas, mas o sangue de Jesus Cristo é aquele que realmente tem poder para nos livrar de tudo isso aí. Amém? Deus abençoe. Nós queremos pedir aos nossos diáconos, auxiliares, que levantem a oferta da noite, que sempre tem ajudado alguém. Nós vamos passar essa oferta para uma pessoa que não é crente, tá? Os irmãos estiveram realizando uma reunião familiar na casa dela e viu a sua necessidade. E a Bíblia bem clara, se alguém chegar pedindo alguma coisa, você orar por ele, com a mão na cabeça dele, diz, você vai embora, alguém vai prover para você lá na frente. Você fez alguma coisa? Fez não, irmão, né? Então, fizeram o culto lá, tudo bem, mas viu que ela está precisando de uma coisa, vamos auxiliar também, né? O irmão vai estar levantando essa oferta, vamos passar para os irmãos levar essa oferta, né? Amanhã, quarta-feira, teremos aqui o trabalho de oração na direção da equipe Atalaia de Cristo. Na quinta-feira, teremos aqui um jantar com a mocidade, né? E será realizado aqui no porão da igreja. E
o nosso pastor presidente, o pastor Odilon, estará trazendo uma palavra para a mocidade, né? Há tempo que ele não fala assim mais sério com a mocidade, né? Esta é a razão que fora pedido para que os irmãos não convidassem outras pessoas que não fossem da denominação, exatamente para isso. É lavar roupa, né, Neliane? É lavar roupa, né? O pastor quer dar aquela palavra para a mocidade, né? Então, é a família, né? É a família mesmo. Alguém questiona, mas o fulano não. Outras vezes pode acontecer, eles podem vir, é muito bom, mas dessa vez, né, com certeza Deus vai estar abençoando. Na sexta-feira, nós temos os grupos familiares, né? Nós fizemos um apelo aos irmãos aqui na nossa ceia, e tinha um número bem maior, né, do que hoje, né? Superlotadas, galerias cheias, corredores cheios, né? Mas queremos ratificar aqui hoje de novo, temos os grupos familiares, queremos convidar você que não faz parte, que deseja trabalhar, deseja realizar o do Senhor, é convidado a estar participando. Pode nos procurar um líder de grupo aí, e vamos encaixar você para estar trabalhando, né? Sábado não teremos a reunião com os professores da escola, porque estamos realizando uma classe única nesse trimestre, já que nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, né? E domingo nós vamos estar estudando uma lição maravilhosa, o Filho reina para entregar o reino ao Pai. Eu falei na ceia, repito nessa oportunidade, né? Muitos gostariam de fazer um curso escatológico, estar estudando sobre o livro de Apocalipse. Quem sabe um custo bem maior, né? Não tendo a oportunidade que estamos tendo de ter um professor para ensinar, né? E você perdeu. Já é a 11ª lição, a lição de número 11. Você já perdeu 10, mas tem 3 ainda. Você pode participar das 3 e realmente ver, eu perdi mesmo. Realmente foi uma pena, né? Eu lamento por aqueles que não participaram. Deixaram de aprender muita coisa, aqueles entrelinhas, né, que você poderia ter aprendido e passou a oportunidade, né? Então, domingo a nossa escola bíblica dominical e à noite o grande culto de louvor e adoração a Deus na direção da mocidade será pregando o pastor Antônio Santana. Temos aí a oração que está acontecendo das 5 às 7. Das 5 às 7 da manhã. Hoje, na madrugada, muitos irmãos orando, né? E eu fiquei sabendo aí de uns pontos que os irmãos estão orando, outros mais, outros menos, né? Hoje, um disse, pastor, lá na nossa igreja só tinha 2, né? Lá no nosso ponto só tinha 2 hoje. Não sei o que está acontecendo, está faltando um incentivo, esforço do irmão lá, mas, né, os irmãos dos pontos devem estar incentivando os irmãos lá, e com certeza, esses 2 meses de oração, nós estamos orando em favor da nossa festa em geral, e o trabalho das irmãs, que estará acontecendo na primeira semana de agosto, né? E com certeza Deus vai estar nos abençoando, tá bom? Temos aí a oração das 8 às 9 na direção das irmãs, e das 3 às 4, a oração missionária, onde nós temos visto também o Senhor estender as suas mãos. Amém? Deus em Cristo abençoe a todos. Queremos agradecer uma vez mais o pastor Antônio, a toda a igreja, os irmãos lá de Goiânia, inclusive o filho do pastor Senivaldo, né? O pastor Senivaldo hoje está dirigindo Araguapaz, estive na posse dele lá, né? Deus abençoe os irmãos. Ficando por aí, não sei se vocês vão permanecer uns dias por aí, volte a estar conosco, né? E será um prazer recebê-los aqui. Amém? Vamos postar de pé, orar, agradecendo a Deus, encerrando a nossa reunião. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos nessa noite, meu Deus, por tudo, pela palavra, que teu Espírito continue falando a corações, e que eles possam, Senhor Jesus, tomar consciência daquilo que realmente deve ser tomado. Pai, despede esta igreja em paz, abençoa a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, onde quer que esteja reunido. Pai, nós pedimos, abençoa os trabalhos do Senhor, aonde quer que seja realizado no decorrer dessa semana. Pai, em nome de Jesus, é o que nós pedimos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Levanta a sua mão para o céu.
Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.